Pode se sentar. Obrigado. Mas muito obrigado, tá? Tudo isso. Apóstolo Paulo, ele é bom advogado, pois quando ele descreve sua apologética respeito a esse povo escolhido para o povo Israel, se a gente lendo o capítulo 9 e 10 de Romanos, vê que esse povo é realmente um povo sem grato, não tem merecimento, porque Deus deu todo esse privilégio, mas esse povo, Israel, eles queriam só suas vantagens, ser chamado povo escolhido, uma nação santa, né? Escolhida, mas eles não queriam cumprir seu papel, ou melhor, não cumpriu. E ainda a sua adoração a Deus ia ser exemplo para outras nações, mas pelo contrário, eles faziam idolatria. Eles inventavam cada besouro, cada ídolo, e dizendo que é Deus. Então piorava ainda essa vida consagrada. Então, o que aconteceu? Nós lembramos muito bem, né? E domingo passado, capítulo 10, o último versículo 21, termina assim: quanto a Israel, porém, disse: todo dia estende as mãos, um povo rebelde e contradizente. Esse povo Israel. Deus falou assim: eu abri sempre meus braços abertos para você voltar, para abraçar sua vida, mas esse povo é povo rebelde e povo que contraditória para Deus. Já imaginou um filho que só xinga pai, só xinga mãe, só filho que fala tudo contra pai, contra mãe? Já é difícil. Imagina um povo de Deus que faz totalmente coisa contra Deus. E ainda Deus é paciente, Ele estendeu sua mão, tinha tudo para que realmente seu povo volte, né, como deveria. Mas isso não aconteceu. Então o que aconteceu? Então esse povo é rejeitado, esse povo não presta mais. Isso que está falando. Mas o apóstolo Paulo fala, versículo 1, capítulo 11. Vamos ler todos juntos? Como que ele defende? Todo mundo junto já? Pergunto, pois... Eu vou ler. Pergunto, pois... Todo mundo junto. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele fala assim, de jeito nenhum, que Deus vai abandonar seu povo Israel, de jeito nenhum, porque Deus escolheu. Então a gente tem que entender bem com essa palavra, hoje, irmãos, é uma doutrina muito importante de essa escolha de Deus. Povo Israel sendo povo escolhido, eles podem se desviar, eles podem ser abandonados por Deus. Na verdade, não é que Deus que abandona, eles que afastam, eles que ficam perdidos mesmo, mas não é escolhido. Então, irmãos, isso é muito importante na nossa vida cristã. Com isso, a gente vai aprender como que vai ser sua vida, minha vida, que vida que você conhece seu redor, que a gente fala, exemplo, igreja presbiteriana, a gente fala predestinação todo o tempo, mas como que isso funciona? Na visão divina, não visão dos homens. Com o pensamento do homem, vai falhar. O que Deus nos adverte, o que Deus fala. Então, como esse povo Israel ficou totalmente abandonado, destruídos, sendo o povo escolhido. Para entender isso, pessoal, primeiro a gente tem que fazer uma pergunta. Na nossa vida pessoal, você tem que aprender a fazer
pergunta para a sua vida. Quando acontece uma coisa, quando acontece um conflito com sua família, com seu filho, marido, esposa, ou os pais, ou você tem um conflito com seu sócio, onde você trabalha, seu superior ou seu colega, você tem que fazer pergunta, só que uma pergunta boa. Essa pergunta boa faz você abrir seus pensamentos e seu coração e para você agir corretamente. Então, para entender isso, a gente tem que fazer uma boa pergunta. Qual é uma boa pergunta? Por que Deus escolheu o povo de Israel, então? Isso que você tem que perguntar. Já que esse povo ia ser tão rebelde, então esse povo faz besteira, não tem isso no nosso redor? Mesmo que pessoa que ama só faz besteira, você faz tudo para essa pessoa melhorar e desaparece e some do mapa. E você mesmo, quantas vezes você jurou diante de Deus? Quantas vezes você colocou a sua vida à disposição a Deus? Mas por que você fracassa? Por que você se esconde? Por que você afasta? Me deixa um pouco não, você abandonou Deus. Não, mas Deus mora em meu coração. Não fala besteira. Não é assim. Tá? Não é assim que conversa. Deus sabe, tintim por tintim, ponta do seu cabelo até ponta do seu pé. Você é nu, você não pode esconder. Então, irmãos, o que significa? Aí a gente tem que perguntar: por que Deus escolheu o povo de Israel? Porque esse povo é inteligente? Porque esse povo tem cultura maravilhosa? Não, você não estudou história? Onde que nasce uma cultura? Onde que nasce esse verso cultura? Não estudou história? Chama Mesopotâmia. Nunca aprendeu Mesopotâmia? Pessoal, lembra, eu vou ajudar vocês. Mesopotâmia, a palavra grega significa meso, é no meio. Potâmia vem da palavra potos, que significa águas, rios. Quando tem dois rios, o meio sai cultura. Aí tem Mesopotâmia. Exemplo é o quê? Estudou muito tempo, né? Rio Tigre e Eufrates, não é Mesopotâmia? Dois rios, grande rio passando. Porque egípcio tinha grande riqueza, pirâmide, ou o quê? Porque rio Nilo. Tem que ter grandes rios, pessoal. Ou da China. China tem milênios de histórias boas, fabulosas. Por quê? Lá tem rio Amarelo e rio Yangtze. Esses rios grandes, é que tem, quando dois rios grandes passam, tem a cultura. Por que pessoas pegou São Paulo, se tornou uma grande cidade? Porque tem marginal, pessoal. Agora é suja, mas tem que ter rio, pessoal. Senão não pode construir uma cidade. E Brasília, como que construiu? Por isso fez um lago artificial. Se não tem, não pode viver, pessoa. E Israel, tem rio aí? Rio Jordão. Aquele lago Galileia, comparando com canadense, Estados Unidos, isso é nada, pessoal. Então, por que Deus escolheu esse povo? Porque tem riqueza. Lembra quando José foi vendido para o Egito já tinha nação, tinha faraó. Naquela época, Israel nem tinha nome Israel, chamava Hebreus, aquele que vive além do rio. Nem tinha nome do país. Um país miserável, pessoal. Um tribo indígena. Por que Deus escolheu esse povo? Isso que você tem que perguntar. Porque eles são um povo forte? Que nada, pessoal. Ele chama patriarca. O pai, a família que vive. Não é uma nação, não tem um governo. Depois, muitos tempos passados que ele surge. Então por quê? Porque esse povo é muito moral? Esse povo ajuda outros povos? Você viu um judeu ajudando outros povos? E eles são bons anfitrião, vivem com outros povos, palestinos, vivem junto? Não, pessoal. Então por que escolher esse povo?
Você tem que perguntar, por que Deus escolheu esse povo? Por quê? Pela graça de Deus. Outra vez, por que Deus escolheu esse povo? E total sua soberania. Só. Não tem um outro, é só. Mas esse povo conhece a graça de Deus. Não, esse povo não conhece a graça de Deus. Se soubesse a graça de Deus, não faria esse tipo de rebeldia e desobediência. Mas por que esse povo? Por que esse povo? Pela graça de Deus. Por que esse povo Israel? Total soberania de Deus. Deus quis. Agora eu vou aplicar. Por que você está aqui? Agora entendeu? Porque você é gente boa? Não fala besteira. Porque você é boa, moça bonita? Não fala besteira. Porque você está apaixonado por Deus? Para de mentir. Porque você é melhor que outras pessoas? Você tem decência? Você tem moral? Porque você é mais inteligente? Você é mais preparada? Você fez boas caridades? Por isso você está aqui? Mas eu sei, você está aqui porque gosta de mim. Também, eu não vou ser enganado não. Eu sei que não é. Você está aqui por quê? O Neto mandou no Instagram que ele estava, acho que uma festa. Tá louco. Falei, onde esse menino se meteu? Não, acho que show, né? Show, não é? É. Isso mesmo. Aí eu não faço show. Não é assim? Então por que você está aqui, Ivanilde? Mesmo? Se você sabe disso, ainda você é melhor, mas você nem sabe disso. A gente fala graças a Deus, mas a gente nem sabe. Quer ver? Versículo 2. Vamos ler? Deus não rejeitou seu povo, quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito Elias, como insta perante Deus contra Israel. Esse é nada mais que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a vida de Elias, porque judeus, todo mundo sabe Elias, tá? Pelo menos, judeus tem pessoas que eles sabem, Elias, Moisés, Abraão, Davi, essas pessoas. Ainda Elias, Moisés, é fantástico. No Monte de Transfiguração tem 3 tendas, aí Pedro já fala assim, eu edificarei aqui 3 tendas para o Senhor, para o Moisés e um para Elias. Era assim, para os judeus. Então falando sobre a Elias, olha para mim pessoal, Elias, o que aconteceu na vida de Elias, aqui justamente, é falando sobre vida de Elias. Na época de Elias, tinha um rei, esse rei Israel era horrível, chamava Acabe, o nome já falou tudo, né? Acaba tudo, Acabe. Mas sua esposa rainha era pior, Jezabel. Ela era matador, ela era inquisitora, que acabava com o profeta de Deus. E Elias um dia percebeu que eles realmente sacrificaram todos os profetas e sacerdotes de Deus. Ele percebeu que ele sobrou sozinho. E ele viu que sua vida também chegou ao fim. Aí ele sobe Monte Carmelo, aí encontra lá 850 falsos profetas, 450 de profeta de Baal e 400 de poste-ídolos. Tinha 850 profetas falsos e ele sozinho. Aí ele faz uma proposta: vamos fazer um altar aqui, no cima dessa montanha, cheio de lenha, cheio de aqui sacrifício, fica sequinho aqui, e a gente vamos orar.
quem realmente adora a Deus ao vivo. Se seu Deus é vivo, Ele vai descer fogo para consumir essa oferta. E 850 pessoas, eles fizeram primeiro. Eles oravam, gritavam, até eles se machucavam, e realmente sangrava, buscava a Deus, e não aconteceu nada naquele altar. Porque para queimar o holocausto tem que botar fogo, mas eles estavam orando, o fogo desce do céu. Aí chega a vez de Elias, e Elias ora. Pior, Elias falou assim, antes de orar, ele falou assim, joga aqui a água, fica toda a lenha molhada, mas eu vou orar, porque eu não vou usar fogo do homem, não, vai ser fogo de Deus, fogo que vai descer. Aí ele ora, o que acontece? Deus manda fogo, e lambe toda aquela lenha, e realmente queima toda. Aí todo mundo ficou assustado, e o povo se levanta, e Elias fala assim, e esses são profetas falsos. Aí o povo mata 850 falsos profetas. Depois que eu ouvi essa notícia, Jezabel vai fazer, eu vou matar esse cara. Aí ele estava foragido, Elias. Aí Elias falando para Deus, esse é versículo 3. É o mesmo versículo que está escrito 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Mas a gente vai ler esse 3. Todo mundo junto. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Senhor, me sobrou sozinho. E eles mataram todos os seus profetas, teus servos. Eles destruíram todos os seus altares, seus templos, e agora querem me matar. Você não fala assim? Deus, eu não encontrei amigos, nem fui para a festa, eu não fiz, até cancelei almoço, eu só te adorando, te buscando o Senhor. Mas porque, Senhor, eu estou assim, minha situação é encurralada, difícil, porque essas coisas pesadelas estão acontecendo comigo. Não reclama. Claro, você não reclama, mas lá no fundo você grita. O primeiro sinal é o quê? Você começa a faltar a adorar a Deus. Você não vem mais domingo, você não vem mais sexta-feira para orar. Toda tem desculpa e vai para a festa, vai, o que aniversário de quem? Tanto aniversário. Não é assim? Você quer ser Mamãe Noel para todo mundo. Você quer agradar todo mundo, menos se você consegue sua própria família. E você roga a Deus. O que está acontecendo? Então Deus tem que falar assim, e coitada, eu te abraço, vem aqui, não é assim, eu te protejo, eu estou contigo. Não deveria falar assim? Deus não fala assim não, pessoal. Fala versículo 4. Vamos lá? Todo mundo junto? Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O que você está falando, Elias? Eu reservei 7.000 que igual você. Você acha que sou você? Tem 7.000 que não dobrou o joelho, que está firme. Só que no olho de Elias não dá para ver, mas nosso olho só vê sua dificuldade, sua enfermidade. Você não consegue ver outras coisas, como Deus está trabalhando. Aí versículo 5, todo mundo. Vamos ler todo mundo junto? Assim, pois também... Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Na época de Elias, sempre tinha remanescentes. Eleição pela graça. Época de Paulo também. E hoje também. Mesmo com a dificuldade, mesmo com esse sofrimento, mesmo que realmente você reluta a sua vida, ainda hoje, aqui disse, também agora, no tempo de hoje, esse hoje é hoje também. Hoje, tem o quê? Remanescentes. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então eu vou perguntar outra vez.
para você. Porque Deus escolheu Israel. E isso, responda. Porque Deus escolheu Israel? Pela total soberania de Deus. Pela graça e pela total soberania de graça. Mas eles têm poder, o homem tem livre-arbítrio, sua própria decisão. Mesmo assim, o homem abandona Deus. Parece que todo mundo abandona Deus? De jeito nenhum. Sempre tem remanescentes. Segundo, eleição da graça. Então eu pergunto, por que irmão você está aqui hoje? Você tem que falar, eu sou remanescente, segundo eleição da graça de Deus. Entenda. Essa força, essa graça cai no poder de Deus, não no poder de nós. Você acha que você é uma moça graciosa? Por isso você está aqui? De jeito nenhum. Irmãos, eu entendo, né? Eu entendo. E eu compartilhando hoje. Na minha vida, esta é minha terceira igreja. Aí uma igreja é uma igreja que eu servi na colônia coreana. Tá? Eu sou assim, eu fico uma igreja, eu fico mesmo. Eu sou assim. Aí eu servi essa igreja, é a igreja mãe da colônia, que o irmão João sabe, né? Thomas de Lima, agora Rua Mituto Mizumoto, tá? Homenagear fundador de São Paulo Shimbun, japonês, tá? E ele era meu vizinho, a gente não sabia. Eu era pastor daquela igreja, ele conhece essa igreja coreana, ainda existe lá, eu sou pastor lá. Aí, eu era pastor da colônia coreana, Teoma, a igreja mãe, é a primeira igreja da América do Sul, Central América do Sul, igreja imigrantes coreanos, igreja mãe. Eu fui lá, eu cresci lá, eu fui ordenado lá, eu fui evangelista, pastor, tudo lá. Até recebeu bolsa de estudo, de fora, exterior. E eu voltei de novo. E assim, essa igreja tem pastor agora, é pastor que era meu diácono, que agora é pastor de lá. Todo pastor auxiliar eram meus jovens que eu ensinei eles. Todos os presbíteros dessa igreja também, eu que ensinei. Acho que 100%. Você não assusta, né? Acho que 100%. Era assim. Eu treinava as pessoas. Mas eu me demiti, saí, eu levantei uma igreja. Eu queria fazer uma igreja com essa segunda geração coreanos, que é banana, né? Parece amarela, mas descasca sai branco, né? Parece coreano, descasca é brasileiro, né? Aí, eu fazia com irmãos brasileiros, fazia uma igreja. Aí eu plantei uma igreja, mas essa igreja se tornou uma igreja imigrante de novo, porque vieram muitos imigrantes e poucos brasileiros, porque essa igreja fica na Paris, Brás, né? Se ficado hoje, ia ser atacadão, né, lá. Mas é assim, eu trabalhava lá. Eu deixei. Aí, terceira igreja, a igreja Água Viva. Desde 7 anos atrás, né, desde 6 e pouco, desde 7 anos atrás, eu comecei com descendentes coreanos. 7, 8 pessoas só. E pessoa que é mais velho do que eu, não pode vir. Eu era muito radical. Eu falei assim, porque vocês têm outras igrejas. Aí eu comecei a pregar só em português. Antes eu pregava em coreano misturado, mas só pregava português. Aí pessoas não começou assim, parar, me xingar, né? Aí que levantamos essa igreja que tem todos os brasileiros, né? Todas as raças, não é assim? Aqui tem, nossa, aqui é colorido, pessoal. Aqui vocês nem imaginam, aqui tem o Brasil inteiro aqui, ó. Tem até lá, tem
pessoal de Manaus lá, Amazônia, não é? Tem uma mulher Amazonas que está lá. E tem tudo aqui. Mas eu estava trabalhando, porque eu queria fazer uma igreja para ajudar, esse é cara mesmo. Mas a gente tinha dificuldade. Tinha aqui, antes, primeiras pessoas, liderança, Aline. Liderança que eu discipulei como vocês, assim, desde nossa igreja começou com esse discipulado. Assim, discipulando, eles se tornaram líder, né? Uma boa parte, sim, aqui, eles fizeram oferta, levantaram a igreja, tudo isso, mas eles saíram, me deixou. Eu fiquei arrasado, né? Muitas contas a pagar. Fiquei arrasado. Mas eu não vou falar mais. Voltando à palavra de Deus. Mas sempre tem remanescentes segundo a eleição da graça. Amém? Que são vocês. Vocês não sabem quanta bênção Deus preparou sua vida. Você está sentado cadeira que você não comprou. Você está debaixo de ar-condicionado que não é que você que comprou. É, não é? A igreja que não é que vocês que construíram. Quem fizeram isso saíram todo mundo. Mas Alex está aí. Alex não foi embora. Acho que Alex não foi embora porque ele é meu concunhado. Aí se sai, aí se torna problema da família. Não é assim? Né? Meus sobrinhos, Alan Jr., né? Estou revelando tudo. Né? Não fala mal de mim para eles, não, tá? São meus fiéis. Mas tem Felipe, Mauro, tem pessoas aqui, que eu não posso falar todo mundo, sempre tinha remanescentes. Essa é grande obra de Deus. Você nunca vai pensar que só você que tem que ficar e só você que tem que fazer. Isso não existe. Todo mundo é substituível. Até a minha vida. Amém? Amém? Isso faz a gente mais humilde diante de Deus. Então, por que Deus rejeita, tira escolhido? Eu falei, né? Não é que Deus que retirou, tá? Parece, eles que afastaram. Segundo ponto, vamos lá? Todo mundo junto? O fracasso do escolhido gera oportunidade. Essa saída traz nova oportunidade. Essa é uma tremenda bênção. Voltando para o versículo 11 e 12. 11, só vai ler 11. Vamos lá, todo mundo junto? Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. E pessoas que saíram estão muito ciúmes. E pessoas já me avisaram, eles queriam voltar. Seria bom, né? Se a gente volta, a gente paga toda a dívida da igreja. Vai pagar, tratar bem o pastor. Falei, não pode voltar assim. Quer voltar um por um. Porque casa de Deus vem arrependido. Começa tudo de novo. Até tem que fazer discipulado, nova família, discipulado, tudo de novo. Senão sirva a outras igrejas, que é a igreja do Senhor. Entendeu, pessoal? Porque nós estamos aqui porque somos remanescentes segundo a eleição da
graça de Deus. Mas, Thalia, por que você ainda está viva? Presta atenção. Tá? Por que só Deus leva o seu marido? Não junto. Deus quer que você seja remanescente. Muitas coisas a gente não entende. Então, a gente tem que ser muito humilde. Não se gabe que você chegou a alguma posição. Seja humilde a Deus. E Deus abençoa. Deus deu abertura. Sim, eu fico muito dolorido. Eu oro por eles. Que Deus derrama essa restauração. Mas com essa saída, agora tem totalmente pessoas novas. Pessoas novas. Não é só novas, não. Versículo 12. Olha aqui, o que Deus preparou para nós. Todo mundo junto? Redundou em riqueza para o mundo. O seu abatimento em riqueza para os gentios. Quanto mais a sua plenitude. Deus quer nos abençoar ricamente com esse sofrimento, com essa nova oportunidade. Irmãos, olha para mim. Por que Deus escolheu o povo Israel? A gente tem que entender bem. Quando a gente fala assim, Deus escolheu Israel, não é? Deus escolheu Israel meio dos muitas raças e muitas nações, não é assim? Muitas raças, muitos povos, Deus escolheu Israel. Quando fala assim, cristão, a gente pensa assim, e até Israel pensou assim, quando Deus nos escolheu, outros são rejeitados. Mas não é, pessoal, não foi rejeitados. Eles pensaram assim, se Deus nos escolheu, outros não prestam. Não é assim, pessoal. Deus escolheu o povo Israel para que eles realmente ensinassem e realmente eles servissem todas outras denominações, outras nações para adorar a Deus junto. Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6. Irmãos, eu peço agora, Cássio, você sempre aumenta essas letras para mim, tá? Aqui. Versículo 4. Vamos ler todo mundo junto. Já? Tendes. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falas aos filhos de Israel. Vocês são minha exclusividade, Deus está falando para Israel. Vocês são uma nação santa, vocês são uma nação de o que? Reino de sacerdotes. Por que precisa de sacerdotes? Por quê? Pessoal? Por que precisa de pastor? Por quê? Por que uma igreja precisa de pastor? Para fechar a porta e abrir a porta da igreja? Isso, pastorear o povo de Deus. Por que precisa de sacerdote? Tem pessoas, povo que precisa fazer sacrifício. Tem que entregar essa oferta, sacrifício. Quem que vai fazer? Sacerdote. Então, se não, para que sacerdote? Isso quer dizer que tem povo que precisa encontrar Deus. Por que precisa de pastor? Tem povo que quer adorar Deus.
Porque Deus escolheu Israel como povo escolhido e uma nação de reino de sacerdotal. Porque tem outras nações que têm que adorar a Deus. E eles se esqueceram. Agora, o apóstolo Pedro, ele entendeu. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Vamos lá, todo mundo junto, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, você agora é raça eleita, você é povo exclusivo de Deus, você é uma nação santa, você é sacerdócio real. Por quê? Aqui disse, a fim de proclamar o quê? A virtude daquele que vos chamou das trevas. Você estava trevas. Povo brasileiro estava em trevas. Irmãos, nós, Brasil, antes de você conhecer Deus, a gente sempre vivia com santinhos. Não é assim? Todo lugar você é santinho. Quando eu cheguei ao Brasil, eu fiquei assustado. Agora diminuiu um pouco, mas quando um bar, na esquina lá em cima, tem um santo, na frente tem vela ou uma água. Olha o que está fazendo. E toda hora o dono de bar colocava água. Eu falei, acho que aquele santo bebe muita água. E diz que ele tem sede. Que sede nada, está evaporando, é bobo aí. É como brasileiro e místico. Quando se final de ano, todo mundo que usa roupa branca. Está louco. E vai para Guarujá, Santos, Ribeira, não é assim? Como que chama aquela aí? O quê? Deusa. Coisa de bruxaria. Esse povo, eu conheço, vocês conhecem, tem um cantor que só usa roupa branca. Pensa que ele é pai santo. Olha, toda a esquina tem casa de macumbeiros, não tem? Igreja católica mais idolatrada é brasileira. Tem pessoas que tem lá na Liberdade, tem uma igreja da Praça da Liberdade, igreja que você só acende vela. Lado dessa igreja só vende vela. Vela de 7 dias, vela de o quê? Tá louco? Você tem que ir na igreja para adorar a Deus, não acender vela. Olha, esse povo é como místico. Até Bradesco vende pé quente. O que é isso? Não sabe? Pé quente. Pessoal, tudo esse misticismo. Eu vejo o taxista, agora diminuiu. Sempre andava com aquele patinho de coelhinho. Esse povo está acostumado com as trevas. Vive com esse escorpião o quê? Eu não vou falar, tá? Vive disso. Pergunta do signo. Eu não falei uma vez, quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, brasileiros gostam muito de jogar carta. Acho que aqui tem muito cassino. Porque aqui estava assim, joga carta. Cada poste também. Joga tarot, joga búzio. Eu falei, aqui é perto de Santo, acho que está vendendo búzios assim, né? Conchas. Não, é tudo macumba. Tudo. Esse povo é podridão, é ponta a ponta, cheio de trevas. Mas o que aconteceu? Esse povo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora a luz chegou a você. Eu olho, eu gosto de Mastalha, né? Depois que eu falo Mastalha, eu falo, pega Mastalha forte, porque ela é evangelista, a pessoa, sabe? Pouca gente sabe, hein? Quem sabe, sabe. Ela é nossa evangelista oficial. Mas eu penso em Mastalha, se Mastalha não conhece Jesus Cristo, o que seria ela? Já sei, macumbeira.
pessoal. Mas só ela. Todos nós, pessoal. Todos nós. Eu contei no culto coreano hoje, né? Coreanos também têm cheio de idolatria. Mas agora realmente Jesus levantou aquela nação. Lá para casar, pessoal, casar só por causa de signo, por causa de... Não dá para casar. As signos são diferentes, não pode... Que é isso, pessoal? É assim. Esse povo agora saiu da treva. Versículo 10, vamos lá? Versículo 10, todo mundo junto. Fosse que antes não ereis povo. Você não era povo de Deus. Sim, nós não éramos povo de Deus. Continua, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu vou terminar a palavra de Deus aqui, tá? Já que nosso irmão Daniel veio aqui para eu terminar, né? Eu estou obedecendo, tá? Isso mesmo. Essa igreja é a igreja de quem? Hã? Isso. Essa igreja é a igreja do Senhor Jesus, não é assim? Amém? Então quem que cuida dessa igreja? Senhor mesmo. Então como Ele chamaria as vidas? Porque Ele sabe. Cada um de sua vida é o que? Uma vida especial. Mas você tem que saber. Mas algum de nós sofreu muito na sua vida. Você estava só, abandonado. Tem coisas que você falhou, mas tem coisas que você lutou com toda a dignidade. Mas chegou um momento que você nem quer explicar disso, porque a pessoa não entende. Quanto você fala mais, você se sente mal. Parece que você queria se vangloriar, tirar vantagem, nada disso. Mas uma coisa a gente tem que saber, que nós somos remanescentes, porque Deus quis, pela sua graça, pela sua total soberania. E a gente tem que pensar, não é que a gente conhece, mas eu conheço a graça, eu sei que eu sou escolhido porque Jesus Cristo morreu por mim, eu aceito Jesus Cristo porque Ele é meu Salvador. Não por isso, pessoal. Antes de você decorar, Deus sabia que você estaria aqui. Irmãos, algumas pessoas saíram daqui, que vocês estão aqui. Quem fazendo discipulado comigo, né? Eu pensei que eu não ia fazer mais discipulado, porque eu ia fazer outra coisa. Mas eu comecei tudo de novo. Estou aprendendo também. Ainda bem que Carlos chegou à igreja agora. Se fosse alguns anos atrás, se Carlos falasse assim, pastor, eu quero fazer discipulado, eu falei, Senhor, não faz não. Quem tem mais de 55 anos de idade não faz discipulado. Senhor, ouve a palavra e vive bem e morra. Morra bem, porque tem que morrer bem. Não é assim? Não, eu falo, você tem que morrer bem. Não dependendo de ninguém. Não é assim? Com a honra. Eu falaria assim, você treina para morrer, não precisa treinar a palavra. Eu era assim. Estela, se Estela, eu quero fazer discipulado. Filha, não faz isso não. Vem à igreja, adora a Deus e vive bem e morra. Agora eu mudei, porque eu aprendi que até eu sou remanescente, segundo a eleição da graça de Deus. Todos nós. Nossa vida também houve fracasso. Tem ou não tem nosso fracasso? Tem. Mas por causa desse fracasso que você tem, Deus cria nova oportunidade. Nova oportunidade. Né, Thelma?
moça mais linda da minha vida, que vi até hoje. Não, eu estou falando seriamente. Sobre duas mulheres, minha esposa e você. Não, pessoal, quando chega a idade dela, eu quero ver como você está. Tá? Aí que você fala que, pastor falou corretamente. Né? Sônia também não perde de você, não. Mas isso é boa. Quando vocês virem na igreja, tem que se arrumar, certo? Para adorar a Deus. Porque você é remanescente segundo a eleição da graça de Deus. Amém? Todos nós. Segundo, houve fracasso difícil de engolir na nossa vida. Mas lembra bem, esse fracasso fez nova oportunidade. A gente estudar, rogar a Deus, buscar. Já imaginou quem que estudaria a palavra de Deus 7 horas da manhã no domingo? Hoje a gente estava conversando, 7 horas da manhã no domingo. Para vir 7 horas, cara, você deve ter levantado no mínimo 6 horas, não é assim? Disse que hoje, Germán chegou aqui 6:10, porque ele atrasou, ele tinha medo de pagar multa. Mas eu não falei, né? Porque já que tem aqui interditado, eu estou deixando um pouco, tá? Mas não falei. Aí o cara chegou 6:10. Imagina se ele chegar 6:10 aqui, que hora que sair? Mas não é uma bênção? Não é uma bênção? Ele não levantou para trabalhar, ele não levantou para buscar dinheiro, ele não levantou para pedir socorro, ele levantou para aprender a palavra de Deus. Não cria nova oportunidade. Terceiro, ele traz essa restauração. Então, pessoas que saíram, então eles morram? Não. Quando ali a gente está bem abençoada, essas pessoas também têm que ser o quê? Restauradas. Judeus também. Deus falou para Elias: não é só você não, tem 7.000 que eu deixei. 7.000 lideranças fiéis estão lá. Não é todos os judeus que foram embora, que foram mortos, martirizados. Tinha. E a igreja do Senhor é assim. Sua família ainda não terminou. Sua vida ainda não terminou. Seu trabalho ainda não terminou. Por quê? Repita comigo. Ainda estou vivo. Eu sou muito vivo. Eu sou remanescente. Segundo, a eleição da graça de Deus. Oremos.